Temos um crescimento muito grande de evangélicos aqui nessa nação. A pergunta é: será que todos aqueles que estão professando a Cristo de fato estão cientes do que receberam e do que eles são em Cristo Jesus? Nós temos muita gente frequentando igrejas e muitos não sabem que eles são a igreja de Cristo. Há frequentadores de templos que adoram ir para templos e não sabem que eles são o templo do Santo Espírito de Deus. Nós sabemos que temos que congregar, precisamos estar em comunhão, precisamos estar edificando-nos uns aos outros, louvando, adorando, exortando uns aos outros. Isso, logicamente, é bíblico e precisamos ter isso, por favor. Porém, lamentavelmente, hoje em dia, muita gente está somente frequentando templos porque há muito entretenimento, porque há muito emocionalismo, porque há talvez camaradagem e às vezes há pessoas que não sabem o que é ser de fato igreja de Cristo. Nós temos muitas denominações. Às vezes alguém pergunta para você: qual é o nome da sua igreja? Porque qual é o nome da sua igreja? Desde quando a igreja tem nome? Por quê? Porque a primeira perspectiva é a denominacionalista. Na perspectiva denominacionalista, existe, logicamente, um sectarismo onde os crentes, os pastores, os que ministram, estão subdivididos e todos eles querem colocar um nome mais atraente, segundo o mercado, um nome que seja talvez atrativo e, ao mesmo tempo, de preferência em inglês, church, qualquer coisa vezes church. Hoje em dia, há um mercado que está trabalhando para que esse denominacionalismo se promova e há muita gente encantada com isso, com esse mercado e pintam a igreja de um jeito porque o mercado demanda e porque o mercado diz que temos que cantar isto, temos que fazer isto ou temos que ter aquilo, todos vamos obedecer. Por quê? Porque o mercado está mandando. Então, vamos todos, de fato, cair às vezes nesse erro, porém é necessário estar alerta. Por quê? Porque muita coisa maligna está entrando nessa questão denominacionalista, nessa primeira perspectiva denominacionalista. Por quê? Porque é aí onde começam as divisões carnais, é aí onde surgem os status, onde surgem os erros, as heresias, e onde nasce esse egocentrismo no ser humano para querer ser um maior do que o outro. E de fato se perde a verdadeira unidade de igreja de Cristo. Nós temos uma igreja de Cristo somente na terra, uma só. E essa igreja é lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Então nós temos três dimensões. Primeiro, a questão denominacional. Vou colocar aqui, denominação. Denominação. Essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva é o que é igreja de fato, igreja de Cristo. Vou colocar igreja de Cristo na terra. Isso aqui é a igreja do Senhor na terra. E temos o Malchut Elohim, que seria o reino de Deus. Reino de Deus. E há muita gente que não entende essas três dimensões. Nós sabemos que a igreja de Cristo, aqui na terra, prega o evangelho do reino de Deus. Só que há muita gente que está dogmatizada e encaixotada aqui, ó, nessa caixinha denominacional. A perspectiva denominacional já entrou há anos, e desde quando Constantino se aliou à igreja, o Estado se aliou à igreja, começaram muitos males dentro da igreja, muitas tendências humanas, muitos pensamentos que infestaram a igreja do Senhor. Lógico, sempre houve um remanescente, porém começaram muitos segmentos a aparecerem, a fluírem dentro dessa ação humana dentro da própria igreja. O homem tem uma fluência para pensar, para imaginar, para criar, para fazer, misturado à fé. Isso criou coisas que nós às vezes nem imaginamos que existem dentro das denominações. Na questão denominacional, nós vamos ver muito ativismo em quatro paredes. Nós vamos ver o denominacionalismo que prende pessoas e as mantém. Eles normalmente trabalham para que essas pessoas sejam em função dessa denominação
que não tenham liberdade para frequentar outra denominação, porque está tudo segregado, está tudo separado e às vezes são rivais. Você vai ver as mais tradicionais, desde as mais tradicionais entre batistas, adventistas, presbiterianas, pentecostais, e enfim, todas as independentes que possam existir, são todos segmentos humanos, segundo pensamentos humanos, segundo ideias humanas ou interpretação da Sagrada Escritura ou das Sagradas Escrituras, segundo a sua interpretação, o seu bel prazer ou sua conveniência, não sei como podemos dizer, mas todas essas denominações surgem porque uma não concorda com o pensamento da outra e aí surgem as subdivisões. O problema é que foram criados impérios denominacionais. E hoje temos os nomes mais esquisitos e estranhos que você possa imaginar nessa questão denominacional. Além disso, também temos uma boa parte dessas denominações que se dedicam a ensinar usos e costumes exclusivos da própria denominação. Usos e costumes de como se vestir, de como agir, de como ter uma cultura intrafamiliar, de como se comportar, enfim, do que comer, do que não comer, do que beber, do que não beber. Todas elas vão separar-se e vão adotar e vão interpretar as Escrituras de uma forma com uma identidade única, somente para a sua denominação. E, logicamente, o princípio é deteste as outras porque nós estamos corretos. Que mais? Nós temos também essa ideia onde essa questão denominacional aqui, a denominação, temos onde somente os pastores, os que estão no ministério, são os ungidos, exclusivamente eles são os ungidos e ninguém pode refutá-los, ninguém pode tocá-los e ninguém pode contestá-los, porque eles são os ungidos do Senhor. Normalmente, essas características estão aqui na questão denominacional. E, de repente, você está atuando no modus operandi, em trabalhos, em tarefas comprometidos com a denominação, encaixotado com ativismo, com limitações, com usos e costumes, um mercado, porque algumas denominações são muito modernas, é um mercado, enfim, hoje em dia, para que haja uma perspectiva denominacional mais moderna, hoje em dia vão se colocar tantos aparatos, tantas coisas que nós somos seduzidos para poder ter e para poder praticar e fazer isso dentro dos templos, que isso fica assim propício para que venha muita gente e, enfim, tenhamos um perfil de modernidade, porque temos, como eu falei, denominações que estão apelando para essa modernidade e hoje temos de tudo, de tudo. Então, esse é o grande perigo. Quando essa questão denominacional me tira do que é essa ideia, essa perspectiva da verdadeira igreja de Cristo na terra. Vou anotar aqui rapidinho. Primeiro, ativismo, sectarismo. Normalmente esse ativismo é dentro de quatro paredes, sectarismo. O que mais nós temos? Usos e costumes. Usos e costumes. Vamos ver. O que mais? Mercado, marketing. Mercado, ou marketing, como você queira falar. O mercado manda uma placa, um outdoor, uma foto do pastor, do reverendo, do apóstolo, luzes, enfim, algo que chame a atenção. Esse mercado já entrou dentro das denominações. O que mais nós vamos ver? Só os ministros são os, vou colocar aqui, ungidos, só eles são os ungidos, entre aspas, só eles são os ungidos irrefutáveis, enfim, e ninguém pode contestá-los. Aí começam os grandes problemas, porque a pessoa se torna uma pessoa religiosa, vou colocar aqui, religião, religião, aí temos mais uma religião onde há costumes, há trabalhos, tarefas, atividades, né, pensamento, estilos de vida, costumes, e as pessoas se adequam a isso e são frequentadores, cooperam, ajudam, e as pessoas nunca de fato
talvez vão conhecer o que é de fato ser a igreja de Cristo na terra. O que é a igreja de Cristo? Quem ela é? Para quem não sabe, ele é um organismo vivo. Organismo vivo, é o corpo de Cristo. Olha só, aqui nessa questão denominacional, tudo trabalha numa questão organizacional, como organização somente. Mas aqui não, aqui um corpo vivo, a igreja de Cristo é um organismo vivo. O cabeça dessa igreja é Cristo Jesus. Ela tem uma comissão, ela tem uma missão santa. Não é fazer atividades ou ativismo somente nas quatro paredes, mas ela tem uma missão, e é uma missão desde Jerusalém até os confins da terra. Então vou colocar aqui terra, no planeta, ela tem uma missão santa, gloriosa. E ela precisa entender. Além disso, ela tem uma identidade. Uma identidade em Cristo Jesus. Não tem uma identidade denominacional, porque as pessoas dizem, na tua igreja usa o quê? É o quê? Como você se veste, como você fala, como você anda, você, encaixotado nisso, você tem uma identidade denominacional. Aqui não, a tua identidade é o caráter de Cristo, onde só o Espírito Santo e o poder da palavra podem dar esse caráter para você. Isso é uma identidade. E há muita gente religiosa que tem uma identidade denominacional e nunca teve o caráter de Cristo. Meu Deus, isso aqui é muito profundo. Tem uma matéria que estamos lançando aí na plataforma para você que é assinante e chama-se Venha a Nós o Teu Reino. Nós fizemos um simpósio aqui e gravamos tudo isso. E vai estar disponível para você que está conosco na plataforma universidadedoreino.com, e ali você vai estar vendo a preciosidade desse seminário que fizemos. Estou aqui dando uma pincelada. Então, gente do céu, há muita gente que não sabe o que é o organismo vivo, que é o corpo de Cristo na terra, a missão dessa igreja na terra, a identidade dela com o caráter de Cristo e tanta coisa que podemos falar sobre a unidade e a unicidade de Cristo com essa igreja, composta pelos fiéis. Efésios 4:12, olha, Efésios 4:12, o que diz? Que ali essa igreja é edificada e ela cresce. Olha o que diz. Para que Jesus separou essa igreja? Diz que deu ministros, os separou, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e diz aqui, com vistas para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo ele precisa ser edificado. Como está sendo edificado o corpo de Cristo? E aí vai, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, essa igreja, ela trabalha com unidade da fé, vai crescendo, até que cheguemos à perfeita varonilidade e à medida da estatura, da plenitude de Cristo. E isso muita gente ignora, qual é a sua função como igreja na terra. As pessoas colocam aqui nessa questão denominacional metodologias, temos aí tantos métodos que surgem, visão celular, M12, G12, MDA, fórmulas secretas, já passamos por tudo isso, gente, mas lamentavelmente tem gente que está presa aqui a seu ativismo, ao seu sectarismo, ao denominacionalismo, mas de fato não sabe o que é ser igreja de Cristo, não sabe o que é caráter de Cristo e ao mesmo tempo identidade em Cristo, como Paulo falava para os Galatas. Por vós sinto dores de partos, até que Cristo seja formado em vós. Como você está sendo formado para Cristo? Ou você está sendo formado para a sua denominação? Como de fato você está sendo formado para entrar na dimensão reino de Deus? Porque vamos chegar na dimensão reino de Deus. Mas, de repente, você só está sendo formatado para ser um membro de uma organização que tem um nome denominacionalmente. Então isso é triste, gente. É muito triste. É muito triste. Quando a igreja se formata e se estrutura e cresce na estatura plena de Cristo, ela começa até, logicamente, a formatação para reino, porque aqui temos a dimensão reino de Deus. Eu falei aqui, vou colocar em vermelho, os ungidos somente são os pastores, mas sendo que na doutrina a igreja toda ela é ungida.
Você nunca vai ver, preste atenção no que eu vou falar, você nunca vai ver na doutrina que pastores são ungidos. Nunca você vai ver apóstolos que são ungidos. Você nunca vai ver que profetas são ungidos, né? Evangelistas são ungidos. Não. O Espírito Santo disse em Atos, separai-me a Paulo e a Barnabé para o santo ministério. O Espírito separava homens. Toda a igreja é ungida, todos são ungidos. O Espírito foi derramado sobre toda a carne, porém, há pessoas que são separadas para o ministério, é claro que sim. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, esses 5 dons ministeriais, entre outros serviços, como o dom de servir, da diaconia, mas são pessoas separadas pelo Espírito, separadas para serem pastores. Os ungidos no passado eram profetas, eram sacerdotes e os reis eram ungidos. E aí nós temos só eles que eram ungidos, mas aqui a igreja toda em Cristo Jesus, ela é ungida. Então, aqui nós temos a igreja ungida e temos aí o ministério dessa igreja. Como falei, que são apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Só que aqui no reino de Deus, aqui é uma individualidade. Indivíduo. O indivíduo, aqui você é um indivíduo. O indivíduo passa a ser embaixador do reino. Aqui como igreja eu atuo em unidade como corpo de Cristo, só que no reino de Deus o reino não quer saber agora só dessa igreja. A igreja ela faz parte, só que o reino quer ir além do que essa unidade. Quer ir para a sua individualidade quando ela reconhece você como indivíduo, como embaixador do reino de Deus. E você agora representa como indivíduo, não só nas 4 paredes como igreja, mas em qualquer lugar. Como indivíduo é na sua casa, como marido, como esposa, como filho. No teu trabalho, se você é advogado, vai ter que externar e viver a essência de reino com teu patrão, com teus empregados, com funcionários, com cooperadores. Onde você estiver viajando, em qualquer lugar, terra, céu e mar, você vai ser um indivíduo que representará o reino de Deus. Olha só, não vou escrever tudo isso, me falta espaço. Agora, como indivíduo no reino, eu sou uma pessoa, eu sou Natanael, que represento o reino de Deus. Em 2 Coríntios 5, 18 ao 20, está bem claro que nós temos agora o ministério da reconciliação e somos embaixadores. Aqui o ministério são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas aqui o indivíduo, ele é um indivíduo, um embaixador do ministério da reconciliação. Reconciliação. Ele é o que conecta, ele é o que reconcilia, ele é o que está ligando o céu à terra. Por isso Jesus falou, tudo que ligado na terra será ligado no céu. Então agora eu como indivíduo tenho um estilo de vida. Meu cotidiano está ligado ao reino. Eu agora sou aquele que anda nas boas obras, as quais foram preparadas de antemão, como diz em Efésios, claramente. E essa proposta é agora exercer o reino de Deus, ou seja, o real sacerdócio como indivíduo aqui na terra. Então, olha a diferença. Muita gente está presa nisso aqui, mas não sabe o que é igreja ungida. Isso aqui é válido, isso aqui em vermelho é válido. Isso é igreja do Senhor, mas ela tem que trabalhar em função do quê? Do reino, porque o evangelho é do reino. Não somente fico na dimensão, na dispensação igreja, mas eu tenho que pregar o evangelho do reino como indivíduo e ser representante desse reino celestial aqui na terra. Você precisa conhecer mais isso. Venha estudar conosco, porque essa matéria é muito ampla e muito preciosa. E eu creio que Deus vai te iluminar para que você viva em comunhão com pessoas, como igreja, comungando, porém entendendo o que é ser igreja e o que é viver, experimentar e trabalhar no reino de Deus.